Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Entre a Cruz e o Mundo. Aqui é onde a gente conversa um pouco, bate um papo sobre teologia. Reagimos a alguns vídeos aqui para tentar explicar e se expressar melhor, né? Às vezes os comentários no Instagram só por escrito não é suficiente, ou então pode dar um mal entendido. Então quem sabe a gente consegue trazer com mais claro vídeo, né? E tudo mais. E se eu, mesmo assim, houver mal entendido, você comenta e a gente faz um vídeo respondendo, beleza? Eu cheguei na igreja e falei pro pastor, pastor, olha só, por que a gente não pode beber bebida alcoólica? Eu não posso tomar um vinho, uma cerveja? Aí ele falou pra mim, olha só, no final do culto a gente vai conversar. Aí eu falei, tudo bem. Aí chegou no final do culto e falou assim, olha, eu vou te falar uma frase, depois eu vou sair por essa porta e não vou te dizer mais nada. Aí eu falei, então, pastor, por que a gente não pode tomar bebida alcoólica e tal? Aí ele falou assim, olha só, é mais fácil prender o cachorro na corrente do que ensinar ele a se comportar. Você é um cara inteligente e você vai entender. E saiu. Então o trabalho que ia ter de ensinar as pessoas a beber e não fazer besteira era muito maior, é mais fácil proibir, não bebe. Mano, esse cara aqui que tá falando, eu não sei quem ele é na vida pessoal. Eu sei que ele faz um personagem que é um pastor, só que daí ele fala umas bobeiras, fala palavrão e faz. É tipo assim, faz comédia, sabe? Mas muita coisa que ele faz, por mais que pareça, ou seja, profano algumas vezes, é umas coisas que tem na realidade da igreja, cara, infelizmente. Certo? E tipo assim, e realmente essa questão da bebida alcoólica não tem nenhuma proibição na Bíblia. O que proíbe é a embriaguez. Ou seja, o cristão pode beber moderadamente, sem se embriagar. E essa questão que ele falou é muito verdade. As igrejas elas estão procurando o caminho mais fácil. Então é mais fácil proibir do que ensinar. Não é só falar, não bebe bebida alcoólica do que ensinar, tomar só uma tacinha de vinho, tomar só uma ou duas latinhas de cerveja, entendeu? Tipo assim, é muito complicado você ensinar a igreja, ensinar uma multidão. Por isso que muitas igrejas trabalham com pequenos grupos, para estar mais próximo, estar mais fácil ensinar, mas mesmo assim, às vezes as igrejas preferem proibir as coisas do que ensinar. É por isso que não pode beber bebida alcoólica, não pode escutar a música do mundo, não pode usar algum estilo de roupa, não pode assistir tal coisa. Tipo assim, é muito mais fácil ficar proibindo, não pode, não pode, não pode, não pode, né? Não pode ir em show, tipo assim, em eventos, né? Tipo assim, sei lá, festa junina e coisa do tipo, do que se ensinar a se comportar em certos ambientes. Entendeu? Porque você é livre para você fazer qualquer coisa aí, em qualquer lugar, desde que você saiba se comportar como um cristão. Desde que o lugar que você esteja indo não te induza ao pecado, né? Então, tipo assim, é mais fácil proibir do que ensinar, realmente. As igrejas seguem, muitas das igrejas seguem essa linha, né? É complicado, porque é complicado que as igrejas perdem pessoas boas, pessoas que poderiam estar servindo o evangelho. Como, por exemplo, esse cara. Esse cara, talvez ele tenha ido na igreja procurando umas coisas genuínas, ele encontrou tanta porcaria, desculpa a expressão, o cara saiu e agora faz piada com a igreja, entendeu? Porque a igreja virou uma piada para ele. É isso que pode ter, aconteceu também com o Pax, né? Esqueci o nome dele, era fazer o pastorzão, né? Que era um cara da igreja e se decepcionou, virou até uma polêmica dele aí, mas quando ele fala do porquê ele se decepcionou e as coisas que aconteceram dentro da igreja, que ele queria buscar e as coisas atrapalhavam, cara, realmente as queixas que ele faz é uma queixa genuína, uma queixa sincera, que realmente acontece dentro das igrejas e são coisas ruins. É lógico que ele daí desvirtuou totalmente, foi numa ideologia totalmente contrária a Deus, ao cristianismo, né? No caso, ele se desviou real mesmo, cara. Tipo assim, tá totalmente perdido, né? Pela visão cristã. Mas, assim, é essas coisas, cara, que as queixas, é muito mais fácil os pastores, os líderes, não querem ter trabalho para a igreja. Eu sei que às vezes para falar para uma multidão, o pastor Cláudio Duarte fala isso, às vezes é mais fácil falar, não beba, aconselhar tudo mais, mas quando você está discipulando, ensinando, doutrinando, você tem que ensinar a moderação. Você tem que ensinar que ele pode fazer, mas com moderação. Né? E esse é um trabalho que vai dias e dias, vai aulas e aulas, né? É um trabalho realmente, né? Que o pastor, o líder tem com a igreja, tem com o seu discípulo. Augusto Nicodemos, calvinista, sensacionista.
Hernandes Dias Lopes, calvinista, continuista. São amigos de pentecostais, fazem prefácios para livros pentecostais, pregam em igrejas de assembleanos. Mas os calvinistazinhas de net, cessacionistas de net, dizem que assembleano é herege e vai para o inferno. Arminiano diz, de net, que calvinismo é doutrina de Satanás. Meu Deus do céu. Arminianismo e calvinismo diz que a salvação é pela fé na graça de Cristo Jesus. A salvação é simplesmente na pessoa de Cristo Jesus. Nenhum deles nega a Trindade, nenhum deles nega que a Bíblia é a palavra de Deus, nenhum deles nega o inferno, nenhum deles nega céu, nenhum deles nega os atributos da divindade e da Trindade, meu Deus do céu. Nenhum deles nega o pecado original. Se negou isso aí, é herege. Se acrescentou algo a isso aí, como faz o catolicismo, é heresia. Cara, é isso aí. Eu tenho uma raiva quando o pessoal fala que não, só os calvinistas estão certos, só o reformado está certo, só o arminiano está certo, só pentecostais estão certos, né? Para você ser cristão de verdade, você tem que ter uma experiência sobrenatural. Cara, não existe isso, cara. Desde sempre, existiu várias divergências teológicas e todos eram irmãos. E se levava essa divergência para debates, não para separação, mas para maior compreensão. Mesmo que não entrasse em consenso e formasse grupos, esses grupos eram considerados irmãos, sabe? Essa briguinha aí é desnecessária. Realmente é complicado quando existe algum acréscimo a mais, cara, porque aí chega a ser heresia. Né? Por exemplo, né, um profeta que revela as escrituras, só ele está certo, né? Tipo assim, igrejas que negam agora falou, o pecado original, então nega a divindade de Cristo, né? Isso tudo é heresia e a gente não pode ser irmão na fé dessas pessoas. Ainda assim, eu acredito que há salvação dentro de algumas dessas igrejas, porque onde existe o mínimo da mensagem de Cristo, pode haver salvação. Sabe, aquele mínimo da mensagem de Cristo, às vezes num culto ou outro, numa missa ou outra, tipo assim, se pregou o evangelho, se pregou o genuíno evangelho, e a pessoa se converte, e às vezes a pessoa continua naquela religião, continua naquela igreja, mas estará um verdadeiro convertido, entendeu? Por isso que eu também tenho dificuldade em falar que, por exemplo, católicos não são irmãos. Por mais que eu tenha discordâncias, muitos católicos que eu conheço cara, acreditam na fé cristã igual eu, sabe? Eu acho que o maior problema não é necessariamente esses bons católicos, é que, tipo assim, todo mundo nasce católico, sabe? Todo mundo vai lá, bate, faz a primeira comunhão, a crisma, e, tipo assim, depois nunca mais vai na missa, sabe? Aí, tipo assim, daí você vai perguntar na rua, fala, eu sou católico. Tipo assim, não, a pessoa não é católica. Um católico de verdade tem que praticar o catolicismo, certo? É a mesma coisa que o cara fala, eu sou evangélico. Mas eu sou desviado. Né? É a mesma coisa do católico praticante. O cara fala que é evangélico, mas não vai na igreja, não pratica. Então você não é evangélico, cara. Sabe? Tipo assim, você não é uma coisa que você pergunta, você é cristão? Você é um discípulo de Jesus? Ele fala, não, eu sou cristão, sim. Eu acredito em Jesus, mas eu não sigo nada. Eu sou um cristão não praticante. Você fala, pô, cara, então você não é cristão. Não tem como você ser algo que você não pratica, certo? Então, tipo assim, tem essas questões também. E outra, cara, com essas divisões a gente perde muito. Esse pastor aí, o pastor Eliseu, ele é pentecostal, né? Se não me engano, da Assembleia de Deus. E, cara, as pregações dele são muito boas. Muito boas. Eu gosto muito de ver as pregações dele. Nunca assisti um sermão inteiro, mas já vi partes na internet, né? E, cara, é muito bom. E, realmente, cara, na internet, eu tô agora fazendo esse conteúdo voltado para religião e para o cristianismo. Eu vejo muito comentário besta, cara, de tipo assim, a única igreja certa é a católica. É a única igreja de Jesus, né? Não, a verdadeira igreja evangélica é o luterano. Porque ele que começou, o resto não presta. A única igreja verdadeira é o luterano. Aí o cara fala, não, a verdadeira teologia é o reformado. A gente que é crente, o resto tudo não é. E aí, tipo assim, eu acho que já levantei essa questão em vídeos anteriores.
E quando a sua igreja não existia salvação? Tipo assim, Jesus, ele não fundou uma igreja. Não fundou, cara. Ah, mas a tradição me diz, cara, ele não fundou uma igreja. Historicamente, não tem comprovação que ele fundou uma placa de igreja, uma sistematização, certo? E tem os relatos bíblicos sobre Jesus, e desde dessa origem, né, eu já falo, cara, a igreja de Corinto era de um jeito, de Efésio era de um jeito, de Roma era de um jeito, certo? Cada igreja era de um jeito. E é como é hoje, cada igreja é de um jeito. Tem mais um viés, né, uma visão, né, uma igreja calvinista tem mais visão soberania de Deus, uma igreja arminiana tem mais a responsabilidade humana. Se a gente for estudar a teologia de maneira sincera, a gente vê que as duas coisas existem. Tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Essas coisas não são contrárias, elas são uma coisa conjunta que somam em si. É um paradoxo? É um paradoxo. Como, por exemplo, a Trindade. Como se explica a Trindade? É muito difícil, não tem como se explicar plenamente. Mas é uma realidade bíblica. Né? Como que a gente consegue imaginar Deus assim, tipo, fora do espaço-tempo. Pronto, a gente já não consegue imaginar, porque nós somos limitados ao espaço-tempo. Sabe, a matéria que não atravessa, e tipo, se eu for de um lugar para outro, eu vou me locomover um certo espaço, eu vou demorar um certo tempo. E Deus não é limitado a essas coisas, entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado você dizer que a sua visão está certa, que é uma verdade absoluta, e que os outros estão errados, sendo que a gente não compreende a plenitude de Deus, sabe? Tipo assim, nada contra você ter um lado. Eu sou reformado, sou calvinista, mas eu não acho os irmãos que pensam o contrário um herege, desde que a base seja de Cristo, né? Não negue o pecado original, não negue a divindade de Cristo, né? Não negue os pilares fundamentais do que é ser um cristão. Né? Às vezes a língua trava. Mandíbula fraturada, traumatismo craniano, perfuração no abdômen, coma induzido, morte, cadeia. Sabe do que eu tô falando aqui? De uma briga de verdade entre dois homens. Você já esteve lá? Já esteve num conflito real na rua? Ah, Fábio, eu não brigo não, eu dou tiro. Já deu? Já tomou? Já sentiu como é que é perfuração de uma faca no teu abdômen? Já sentiu como é que é isso no abdômen do outro? Então para de romantizar briga de rua, achar que tu vai resolver tudo na mão, achar que o que você vai discutir na escola do teu filho, vai discutir no trânsito, vai discutir na praia, vai armar a guardinha pro cara, vai botar pra baixo, vai fazer um mano a mano bonito e depois vai cada um pro seu lado. Esquece isso, cara. Como minha avó dizia, briga de homem cheira a sangue, e essa é a pura verdade. Ou você acha que você vai pegar, vai enfiar a porrada num cara na rua, um pai de família, ele vai chegar em casa todo arrebentado pra encontrar a mulher e os filhos dele e vai deixar por isso mesmo? Você acha que não tem consequência jurídica nenhuma? Você acha que não tem vingança? Brigar na rua é a última das últimas alternativas. É pra salvar tua pele ou pra defender a tua família numa situação real de risco. Não é por causa de uma discussão, não é porque tu recebeu um xingamento no trânsito, não é porque tu foi ofendido. Esquece isso. E o seguinte, se tiver que sair como bobo, como covarde, como frouxo, tanto faz. O importante é você voltar pra casa sem matar e sem morrer. Antes de agir, pense. Cara, esse vídeo não é de teologia, mas eu quero trazer reflexão aqui, cara, que é pura verdade. Eu só não sei porque botou um menininho batendo na barriga da moça lá. Aí tudo bem, né? O treinamento deles. Mas, cara, briga de rua é totalmente desnecessário, cara. Não tem necessidade nenhuma, a não ser, igual ele falou, que é proteger a sua vida ou a vida da sua família, cara. Até em esportes, em lutas, sabe? Até em stand de tiro, eles falam, cara, se for, sei lá, um assalto, alguma coisa, não reage, só entrega. Você faz uma luta, eles falam, cara, não briga, se você brigar, você vai ser suspenso da luta. Assim, você não pode ficar brigando na rua, sabe? Tipo assim, caramba, porque olhou torto, olhou sua mulher de cima a baixo, cara, tipo, sai da base. O melhor jeito de você proteger a sua família é isso, cara, é você tirando sua família fora, sai, sabe? Tipo assim, porque é muito complicado isso no mundo de hoje. Tem um tio que ele falava que às vezes ele ia jogar bola com a molecada, às vezes dava umas brigas, tipo assim, eles pelotavam, davam uns morros um no outro, e depois no final tava todo mundo no bar bebendo junto, dando risada e brincando. Cara, tipo assim, hoje em dia não tem mais isso, mano. Hoje em dia, o cara olhou torto pra você vaza, porque às vezes o cara tá com uma faca, o cara te fura a barriga de graça, mano. Se o cara tiver uma arma, você toma um tiro de graça. Tipo assim, não tem essa, cara. Você quer sobreviver, mano, vaza.
Por isso que tem locais, cara, que eu acho que nem vale a pena ir, sabe? Tipo assim, casa noturna, shows, umas baladas loucas da vida que não vale a pena ir, cara. Não dá. Né, agora, tem uma reflexão aqui sobre as mulheres aqui, coisa mais fragilidade, né? Que eu tive um filho recentemente, né? Tem 1 ano. Aí ela tava fazendo as aulas na escola, num lugar mais isolado, e eu tava com uma menina perto do carro. Aí, tipo assim, longe, sabe? Tipo assim, eu vendo ela de longe, assim, e com o menino no carro. E aí chegou umas molecadas, e tipo assim, até meio preconceituoso, né? Mas o visual dos caras não colaborava, né? Tipo assim, umas coisas meio, parece de gente tranqueira, né? Aí, tipo assim, os caras estavam de boa, passaram lá, acho que eles iam numa quadra lá jogar basquete. Eu vi as conversas dele. Vocês pararam lá, conversaram e foram lá na quadra jogar. Aí, tipo assim, eu comecei a pensar comigo mesmo. Tipo, eu tava com meu filho no colo, e eu tipo assim, encostado no carro, né? Aí eu fiquei pensando, se essas molecadas viessem em mim e, tipo assim, me assaltar, o que eu faria com uma criança no colo? Porque, assim, se tivesse só eu, tipo assim, entregue tudo que tem e vaza. Tipo assim, sabe? Mas e com a criança no colo? Lógico, eu ia entregar tudo que tem e vaza. Mas eu fiquei pensando, maquinando, sabe? Tipo assim, aquele pensamento meio bobo, meio que a gente não deveria pensar, mas daí eu fiquei pensando por prevenção. E você sabe, tipo, põe seu filho no carro, vaza e leva. Cara, eu ia falar, cara, você tem que me matar, mano. Você tem que matar. E como que eu vou me defender, sabe? Tipo, com uma criança no colo. Sabe, tipo assim, como que eu largo uma criança no chão? Na época ele tinha meses de vida, sabe? Tipo, como que eu largo no chão e saio na porrada com alguém? E, tipo assim, se a pessoa, sei lá, chuta a criança e tudo mais, cara, né, minha mente ficou maquinando essas coisas ruins, que dá até um sentimento ruim de pensar, sabe? Eu fiquei pensando, cara, a única solução plausível que tem é correr, cara. Tipo, corre e vai e agarra o filho com tudo que tem. Aí eu conversei com a minha esposa, né? E eu falei assim, nossa, eu me senti totalmente vulnerável, fragilizado com meu filho, sabe? Uma criança no colo, e sem saber como eu poderia me defender. Aí eu perguntei, né? Tipo assim, você sendo mulher, às vezes você sai na rua e né, tem pessoas na rua, e homens passam em frente de bar e tudo mais. E ela falou, é exatamente isso que eu sinto o tempo todo, porque o tempo todo, né, a mulher, ela tá frágil, a violência masculina. E aí eu vi, cara, quanto é horrível isso, cara, quanto é... Cara, eu não tô querendo pagar de feminista, de machista, nada, não. É um sentimento genuíno que eu senti, sabe? Tipo assim, cara, como foi horrível estar frágil. E aí eu sempre penso, tipo assim, em estar em lugares e... Cara, eu posso, sei lá, colocar o meu filho no carro e ligar o carro rapidinho e sair dirigindo, sabe? Tipo assim, o que eu posso fazer? Nossa, tô com minha esposa, sei lá, tô com o filho no colo, tem um cara violento vindo. Fala, cara, entrega o filho pra esposa, fala, corre que eu seguro o cara. Tipo assim, e é coisas totalmente... Último caso, cara, último caso é a violência, é uma briga. Porque qualquer oportunidade de fugir, cara, corre, não reage. Se for um assalto, entrega tudo que o cara quer e vaza. Ah, mas não vi a arma na mão do cara. Cara, dane-se, o cara pode estar com uma faca, pode estar com... Já vi o cara andando no canto, assim, com uma chave de fenda. Com uma chave de fenda, o cara fura a barriga do outro, sabe? Tipo assim. E eu lembro até que eu vi os policiais enquadrando ele e dando desculpa que a chave de fenda era porque o guidão da bicicleta dele tava frouxo e tudo mais. Aí o policial, lógico que arrancou dele, falou pro cara ir embora. Tipo assim, não queria mais ver ele na rua, né? E aí, tipo assim, são coisas complicadas, cara. Tipo assim, violência na rua. Eu vou contar uma situação meio complicada aqui, que eu já passei também, que talvez, né, por causa da época, assim, talvez eu tenha agido certo, talvez o certo seja eu ter ido embora. Mas, tipo assim, eu tava com uma namorada num barzinho que um amigo meu tinha, e eu tocava violão lá. Aí tudo mais, aí quando veio, e a gente como, tipo assim, era um ambiente bem família, sabe? Falando barzinho, assim, não era boteco, é um lugar que tinha criança, sabe? Tipo, assim, mas também tem os caras bebendo. Aí, quando veio minha namorada veio pra mim meio constrangida, quieta, assim, baixou a cabeça, sentou. Ela tinha ido comprar um espetinho, alguma coisa assim.
Eu tava com os amigos também, né? Tinha mais gente com a gente. E aí, ela ficou quieta mais, eu já olhei, falei, o que aconteceu, dá nada, não sei o que. Eu falei, não, vamos conversar, o que aconteceu e tal. Aí, passou um tempo, ela contou, tava lá, tem um rapaz bêbado e passou a mão em mim. Nossa, o sangue subiu, né? E aí, eu perguntei quem que era, ela apontou o cara. Aí eu fui lá cara, eu errei porque eu fui lá e troquei ideia com o cara. Cheguei sim, meio com panca, né? Tipo, colocar a mão nele e tal, todo mundo falou, aconteceu isso, não quero mais que aconteça isso. Só que o cara tava morto de bêbado, sabe? Aquele cara morto de bêbado que não consegue nem olhar pra cima. Na hora que eu encostei nele, o cara quase caiu, só de chegar nele, sabe? E aí eu vi que, tipo, uma galera olhou pra mim, eu troquei ideia de boa com o cara, falou, melhor você ir embora e tudo mais. E saí. Aí, tipo assim, eu vi que o cara foi embora, aí passou um tempo, o ambiente era bem, tipo, sociável, assim, né? Aí comecei um outro pessoal também se aproximou, começou a trocar ideia, daí, sei lá, eu vi que você chegou pro cara lá e trocou ideia com ele, daí ele perguntaram o que aconteceu, eu contei o que aconteceu, ele falou, é chato mesmo, a gente também mandou ele embora, só que a gente ficou de olho em você quando você chegou perto dele com aquela panca lá. A gente já ficou de olho, cara. Se você batesse nele, a gente ia levantar e ia ir pra cima do você. Aí, tipo assim, olha só o rolo que eu poderia ter me metido. E aí o rolo ia ser bem maior, porque eu esqueci de contar. Mas quando eu voltei na mesa, os amigos estavam todos de pé. Eu olhei e falei, aqui que vocês estão de pé? Ele falou, vocês foram tirar a satisfação com o cara, se entrasse uma briga, nós ia junto. Mano, eu falei, cara, que situação merda, cara. Que coisa ruim, cara, que poderia ser evitado, tipo assim, nossa, com sua situação constrangedora, que é uma atitude de homem, de verdade. Não é tirar satisfação igual eu fiz, cara. Eu fui moleque, né, digamos assim. Situação de homem, cara. Eu já errei várias vezes essa questão de quando acontece alguma coisa constrangedora de mulher e achar que o certo é ir lá e tirar satisfação. Mas situação de homem, é cuidar da sua mulher. É chegar, cara, acolher, abraçar e falar, nossa, vamos sair daqui, vou te proteger, não vai acontecer mais, vou ficar de olho. E aí você cuida dela, sei lá, dá um chocolate, uma atenção, escuta ela falar, deixa ela chorar e se retira do lugar, evita situações que isso possa acontecer, porque homem de verdade protege, cara. Não é isso. E proteger, cara, não é ir lá e tirar satisfação, não é ir lá e querer arrumar briga. Proteger é proteger, mano, é acolher, é tirar, é afastar, é evitar situações, sabe? Até hoje, às vezes, a gente, tipo assim, às vezes deixa acontecer algum detalhe, assim, né? E às vezes minha esposa pega e fala, olha, você fez tal coisa, você, sei lá, me deixou sozinho em tal lugar e tudo mais. E aí eu fico pensando, cara, fui, né, como disse, fui moleque. E aí é coisa que você vai pegando jeito, cara, você vai ensinando a proteger, né? Às vezes acontece uma situação constrangedora, você tem que, em vez de, né, esperar o sangue ferver, baixar, né? Esperar o nervosismo acabar e, em vez de ir lá tirar satisfação, você ir lá e cuidar, cara, da sua mulher. Cuide da sua mulher, cuide da sua esposa, é a melhor coisa que tem, cara. Porque normalmente situação de briga de rua aqui envolve mulher, cara. Muitas vezes, muitas vezes. Então, muitas vezes é até genuíno a sua intenção de proteger, a sua intenção de proteger a sua honra, a honra da sua esposa, né? Mas muitas vezes, para você proteger, cara, você tem que deixar isso de lado e você tem que acolher e separar e evitar situações. E é isso, cara. O homem que é homem é o cara que protege. É o líder da matilha, cara. É o lobo alfa. Não é sair brigando por aí, não. É mostrar autoridade, né, e proteger a família. Proteja a sua casa. Né, tinha um comentário nesse vídeo, cara, que o cara tava comentando, tava no stand de tiro, e o cara falou, nossa, o dia que você precisar usar sua arma vai ser o pior dia da sua vida. Porque, cara, eu penso muito nisso também, cara. Acho que eu tenho muita coisa pra falar disso. Tipo assim, imagina se você chega no extremo de tentar evitar uma violência e matar uma pessoa. Aí, cara, você vai preso, mesmo que seja por um tempo, porque prova legítima defesa e tudo mais, mas vai ser um rolo pra sua vida. Aí pensa, cara, será que esse cara não tem um amigo, um parente que vai querer se vingar? Então, tipo assim, você vai fazer um inferno na sua vida inteira, mano, por causa de uma briga,
porque você quis tirar satisfação, e aí às vezes a situação chega tão ao extremo que ou você mata ou você morre. Cara, tipo assim, briga, né, morte é coisa extrema, coisa que envolve proteger a sua família, cara, sabe? Tipo assim, ou você mata ou sua família morre. É um extremo, assim, sabe? Nossa, mas o cara entrou na minha casa, sei lá, deixa o cara roubar seu carro lá na garagem, sabe? Tipo assim, deixa o cara roubar, né? Tipo assim, vai que você mata o cara e os parceiros do cara querem se vingar de você, né? Ah, mas eu tô com a família dentro de casa e aí o cara quer entrar pra dentro de casa, né? Eu tô com uma arma, uma faca, uma coisa. Aí é outro extremo, cara. E aí realmente envolve família, velho. Aí você vai ter que matar o cara e matar todo mundo que quer se vingar, mano. Aí você vai ter que virar o justiceiro, sabe? Mas, cara, isso aí é muito complicado, cara. Não briguem, evitem ao máximo. Proteja a sua família de situações. Evite frequentar lugares, sabe? Tipo, evite. A gente fala muito de legalismo, né? De não frequentar, sei lá, tipo, festa de mina, festa da cidade e tudo mais, né? Porque a gente não pode. Daí eu penso, o pessoal fala muito de carnaval, né? Mas, cara, carnaval não é lugar de família, mano. Não é lugar de família. Não é lugar de se frequentar, não é lugar de crente se frequentar. Eu conheço um rapaz que morreu por causa de briga de carnaval. Justamente essa questão de vingança. Ele arrumou briga no carnaval, aí no caso ele bateu, né? O cara que bateu, né? Tudo mais. Aí depois, meses depois, cara, ele tava num bar com o pai dele, e o rapaz que ele bateu com uma faca, deu uma facada na barriga dele, e ele morreu, cara, na frente do pai. Tipo assim, briga de carnaval. Então, pra você ver como essa situação é verídica, de você brigar com uma pessoa e a pessoa querer vingança. Às vezes a vingança até é desproporcional, né? O cara tomou uns burros pra cara, mas quis matar o outro, sabe? Então, tipo assim, não briga, não cria desavença. Ah, o cara me fechou no trânsito, deixa o cara aí, mano. O trânsito é muito complicado também, você ferve a cabeça. Mas várias vezes eu vejo, tipo assim, o cara da frente, sei lá, parece que tá bêbado, né? Tá zanzando, assim, ou tá dando uma fechada. Cara, reduzo e deixa o cara aí. Ou então, se eu ver que o cara não tá em condição de continuar, eu vejo a primeira oportunidade de dar uma cortada e acelera e deixa o cara pra trás, entendeu? Se eu vejo que o cara tá realmente indo devagar porque tá bêbado, coisa do tipo. Né? Se tem alguém atrás de mim querendo cortar, mano, abre espaço, mano. Dou seta quando dá pro cara cortar e vai embora, mano. Sai de mim, mano. Sai de perto. Vai embora e deixa o cara seguir. Não vou ficar fechando o cara, falando, não, o cara que tenha paciência, que sei que. Não, mano, deixa o cara aí, vai. Se dane. Sabe? Umas coisas assim. Toda vez que eu vejo um carro meio desgovernado, sem juízo, eu me afasto dele da melhor forma possível. Seja eu cortando e indo embora, ou seja, eu me afastando e deixo o cara aí, e se tiver carro atrás de mim querendo cortar, vai, mano, você que se vira com o cara lá, eu quero que o cara vá embora, eu quero o cara longe de mim, sabe? Vamos terminar com uma coisinha mais engraçada aqui, ó. Obrigada, Deus. Muito obrigada, meu Deus. Valeu aí, Deus. Obrigada, Senhor. Ai, eu sou tão grata. Desde o início da criação, tua grandeza era anunciada. Há palavras insuficientes a descrever tua enorme grandeza, e meu coração revela-se grato perante a tua majestade, Altíssimo Deus. É isso aí, mano, as traduções da Bíblia, a diferença dela é muito bom, cara, é muito bom. Eu tô lendo a Bíblia na versão a mensagem agora, sabe? Tipo assim, tem umas frases do tipo assim, não adianta chorar pelo leite derramado, que o Jesus deu de ombro, né? Tipo assim, pros fariseus e tudo mais. Tem umas coisas muito legais que ele traz bem pra nossa cultura, sabe? Aí você pega a RA, né? Que é uma coisa mais erudita, né? E tem essa questão mesmo, assim, cara, de ser mais sinistro as tradições. Palavras que você não entende, parece que você tá lidando com alguma coisa medieval, sabe? E é legal essa questão das traduções, né? Tem traduções de todo tipo, né? A tradução NVI. Normalmente, o que eu faço? Se eu quero estudar doutrina, eu vou para a ARA, Almeida Revisada Atualizada. Certo? Tipo assim, porque ela é o mais próximo do original, assim, que eu saiba. Então, para ver doutrinas, ver como que as coisas funcionam, tudo mais, uma coisa mais erudita mesmo, mais elaborada, eu tenho que ir para a ARA. Né? Inclusive, às vezes eu tenho até que pesquisar a palavra no Google, porque eu não sei o que a palavra significa.
Aí é uma coisa mais descontraída, assim, meio termo, uma NVI, né, que tipo assim, dá pra fazer uma fácil análise, né, sobre isso. E se eu quero uma leitura, tipo, diária, né, igual eu falo, eu tô lendo diariamente a Bíblia, eu tento ler todo dia, né, tem dia que a gente, pecador, a gente falha, né, a maioria dos dias, aliás, tem que pegar mais firme na leitura bíblica. Mas a mensagem tem sido bom, cara, para uma leitura diária, sabe? Aquela leitura que você só quer ler assim, uma sequência de texto e tudo mais, né? Porque a leitura bíblica tem que ser assim, né? Você pega um livro e lê do começo ao fim. E aí você pega, por exemplo, um livro, começa a ler fazendo as suas leituras, né? Capítulo por capítulo. E aí a mensagem, cara, tem sido muito bom, cara. É uma leitura que flui e tudo mais. Às vezes quando dá uns curtos aí de tipo assim, eu querer entender melhor, eu fiquei, nossa, ficou muito bem entendido isso aqui não, ou parece que as coisas não são bem assim, aí eu vou pra RA só pra tirar dúvida na leitura, e normalmente dá certo, sabe? Eu vou pra RA e falar, é assim, né, tipo assim, doutrina e tudo mais. Mas numa leitura bíblica suave, assim, que você só vai ler pra estar deixando Deus falar com você e tudo mais, a tradução da mensagem é muito boa, certo? Se vocês for estudar realmente a Bíblia, usa outra tradução. Talvez a NVI ou a melhor é a RA, né? Mas uma leitura diária, mano, é isso aí mesmo. Esse vídeo, cara, dá vontade de ver várias vezes, cara. Esse vídeo é muito bom. Muito bom mesmo. Lembrando que se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever e de curtir. E segue a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado por tudo. Dá uma olhada no link da descrição, vou deixar alguns produtos. Mesmo que você não compre aquilo que eu anunciei, só de você clicar, cara, já ajuda bastante. Já ajuda o algoritmo a distribuir as minhas plataformas. Se você dá um like, você ajuda também a mostrar que o YouTube, as pessoas estão gostando do vídeo e ele distribui mais. Então, muito obrigado por tudo. Se você está vendo em outras redes sociais, né, sabe que o YouTube é um principal desses vídeos mais longos, né? Tem postado devocionais também no Shorts ou no Instagram, no TikTok, né? Procure então, se você usa alguma rede social, procure lá, Entre a Cruz e o Mundo. Você vai procurar lá a fotinha minha lá. É a mesma foto de perfil para todas as redes sociais. Então, dá uma ajuda aí. Quem sabe eu consigo financiar a minha faculdade de teologia. E com a ajuda de vocês aí, vocês dando um like, dando um gostei. Até a próxima.